tá encaixadinho. Agora, deixa eu só caminhar pro Elton e pro Thiago Fernandes aqui. Só mais uma opinião sua aqui. O Everson liberado, você volta ele pro gol ou mantém o Matheus Mendes? Não, assim que ele tiver condições, de acordo, mínima condição, Já de tem. acordo com o departamento físico, de saúde e ficar à disposição do Gabriel Milito, eu acho que ele deveria retornar naturalmente ao gol do Atlético. Então ele já tá disponível e ele vai jogar hoje. A informação que eu recebi, uma fonte fidedigna, é que ele vai pro jogo hoje. Ô, fonte, tá assistindo aí? Só confirma pra mim aqui que você mandou ontem, mas de ontem pra hoje acontece muita coisa na vida. Hoje de manhã cedinho eu já comecei a passar raiva. E ontem eu tava bem. Aliás, ontem eu não tava bem, não. O Valu tem um sensor que é um negócio impressionante. Ontem à noite, final da noite, eu tava puto da cara. E aí o Valu mandou uma mensagem assim pra mim. Ô, meu irmão, boa noite, dorme com Deus aí e tal. Se precisar, me liga. Como é que esse homem sabia que eu precisava até falar com ele? Mas sabe por que eu não liguei? Porque a Cremosa tava dormindo ao lado. E eu tô vivendo um momento que eu tenho 30 anos que eu tô com a minha esposa, mas eu tô muito apaixonado. Pois não. Mais do que eu já fui a vida Isso é inteira. impressionante, velho. Tô muito, que eu tô olhando pra minha Isso é esposa. impressionante. Eu tô piradão na minha esposa, mais do que Mas você sabe que eu manteria o Matheus Mendes? tô com eu você. acho que ele foi bem, cara. Eu tô com você. Eu acho que ele foi bem. Hoje, eu daria uma oportunidade a ele. Eu fosse o Gabriel Milito, eu manteria o Matheus Mendes. Porque o Everson não vinha de uma boa fase. E o Matheus Mendes vinha. Então, no jogo de hoje, eu faria manutenção do Matheus Mendes. Eu acho que o Atlético tem outras questões ali para se preocupar. Acho que o mais importante hoje era dar continuidade ao Matheus e até moral ao garoto. E depois pensar nesse retorno do Everson. Porque ele não vinha em uma boa fase. Posso te fazer uma pergunta? Por favor. Você colocou, então o Everson estando à disposição, você levaria ele para o jogo de hoje, para ele ficar no banco de reservas, mas aí a minha pergunta é, e no Clássico, ele já retomaria a posição de titular? Porque como Pra o mim, é Valu, o que depende, o Valu Eugênio. bem disse, o Everson era um cara consolidado no Atlético. Independente se ele vinha sendo questionado em alguns lances, ok? Eu acho que não tem uma falha absurda que você vai lembrar. Assim, Tiranossauro Rex, pra gente brinca. Isso. Vamos às lembrar, vezes tinha, né? vamos lembrar o Mal seguinte. posicionado Peraí. e Vamos tal. lembrar o Eu seguinte. acho, vocês poupam. Vamos Vocês lembrar. poupam. Não, eu tô contigo nessa. Vamos lembrar o seguinte. Vamos dar um exemplo do goleiro Rafael Cabral. A gente vinha aqui e relatava alguns lances que a gente apontava realmente deficiência técnica ou falha. Do Everson, na memória de vocês, todo mundo tem uma memória futebolística aqui. Vocês lembram de um jogo que você fala assim, falhou? Pra ele mesmo, ele mesmo assumiu contra o Vitória, Peraí. nos 4-2. Ele assumiu. Ele falou que o Não, pelo menos terceiro um gol, ele ele falou assim, assim, não, o é terceiro- que ele assumiu, né? que ele assumiu, mas não é falha, pode ser posicionamento ou questão técnica. Pra Valu. mim, uma. Quanto o Penharol, que eu acho que na derrota lá, a A rebatida rebatida não foi muito boa, mas ele falou Aí que é foi melhor que... técnica, né? não foi muito boa, ele Isso. disse que fez o Eu acho melhor. que no jogo contra o Fluminense. Nem a saída do Fluminense eu questiono, porque o jogador ficou Uma com muita saída que pra distância. mim ele sai Então, mal. técnica. Técnica. Ok? Técnica. Falha não existe. Então, eu acho que vamos saber como que tá o treinamento dele, como que tá o trabalho dele. A comissão técnica entendendo, eu acho que vai dar o aval para a volta dele. Porque eu acho que ele tem um lugar no Atlético muito consolidado. O Matheus Mendes foi muito bem. Eu vou colocar até que foi muito bem. E eu fui uma das pessoas que aqui no programa pegou e falou, quando teve a lesão, eu falei, busca um goleiro. Eu Busca também um falei, goleiro. eu também acho que tem Hoje, que buscar. hoje, eu tenho uma maior confiança no trabalho do Matheus Mendes. E peço desculpas da forma que eu coloquei. Eu coloquei que deveria buscar, ou seja, eu não dei nem o ato da dúvida ao Matheus. Mas não teria como, você não acompanha trabalhos Isso, do dia a exatamente, dia a gente também? não acompanha É, não tem treinamento, como. né? Então, e uma coisa puxa a outra. O recorte que eu tinha era muito curto para pegar e dar um aval. Hoje eu vejo que o Matheus Mendes tem condição de ser titular do Atlético. Mas eu ainda esperaria, por tudo que ele consolidou dentro do Atlético, o retorno do Everson. Sabe o que acontece, o Valuzeiro, o Elton e o Thiago Fernandes? Quando a gente vai analisar, isso foi tema de discussão nossa aqui no programa, Kaique ou Marlon? O Valu estava me convencendo que o Kaique deveria ser titular. Mas aí eu ainda falei com o Valu, tem uma questão de hierarquia, eu acho que a rodagem do Marlon, e o Marlon é um jogador muito confiável e tal, beleza. Aí, outra coisa que a gente discutiu aqui foi sobre a titularidade exatamente entre o Franco e o Vera. Franco e Vera e tal. Então no gol, pra mim, é a mesma coisa. Vamos lá.
Quando o Rafael ainda era goleiro do Atlético, eu achava o Rafael com as mãos mais goleiro que o Everson. Mas o Everson é tão bom com os pés que ele se notabilizou também com os pés. E aí muita gente começou a meter o rótulo nele de um grande goleiro, mas muito reconhecendo o que ele faz com os pés. O Matheus Mendes joga como o Everson com os pés, não, mas com as mãos eu acho ele melhor que o Everson. E pra mim, goleiro tem que ser bom com as mãos. O Cássio, o gigante Cássio, ele é muito ruim com os pés. Ele tem dificuldade, muito ruim não, ele tem dificuldade com os pés. Mas com as mãos ele é um gigantesco e absurdo goleiro, dos maiores que eu já vi no futebol brasileiro. Então, eu acredito que a gente fala tanto em ritmo e etc, etc. O Everson foi liberado agora. Calma. Eu não sei se é isso que o Milito vai fazer, não. Eu esperaria, porque o Matheus Mendes está muito bem no gol do Atlético. Então manteria o Matheus Mendes, deixa ele rodando e numa oportunidade, meu irmão, que pintar, o Everson entra no gol. Mas eu já fazia a mudança simplesmente respeitando aquilo que eu defendi com o Marlon, mas que o Valu quase me convenceu que eu estava errado. Eu não vou repetir com o Everson, não. Eu acho que é a questão da hierarquia. Eu acho que o Matheus está muito bem, é seguro, é um goleiraço, maior envergadura. E eu gosto mais dele com as mãos do que do Everson. É isso. E reconheço que o Everson está na história do Atlético pelos títulos conquistados, a história dele no clube. Mas você acha que é fim de linha, quando se trata... Não. De fim de linha. Não. Eu falei de, no momento oportuno, ele volta. O que é o momento oportuno? Como pintou o momento pro Matheus Mendes, pode pintar um momento pro Everson. É isso. Não, eu discordo de você, porque o mês de Pode agosto... discordar, irmão. É debate. É debate. Não, e discordo e fico muito à vontade. Goleiro é diferente pra mim de situações de jogadores de linha. Você trata como diferente. Eu e o Não futebol... é que é diferente, não. Eu e inclusive o Milito. Inclusive o Milito, de acordo com a sua informação. Eu vou te lembrar... Mas o Milito meteu o Vera de titular e nós questionamos aqui, ué. Não é porque ele faz que tá certo, não. Ninguém tá dizendo Pera isso. aí. Eu tô falando que a respeito de jogadores... Goleiro é simples pra mim, tá? Não vou me estender muito na minha fala. O melhor está disponível, o melhor joga. Ponto. E aqui, eu vou lembrar de um outro exemplo. O Fábio com o Rafael em 2017 ou 16. 17 ou 16. O Fábio sofreu uma lesão grave. O Fábio ficou fora de vários jogos. Ele 17 isso. 17. Ele teve ele teve um período de treinamento, se colocou em condição, foi titular logo, falou assim, ó, tá em condição, tá 100% para jogar. Entrou. Só Entrou. peraí, E olha peraí, que o Rafael estava fazendo um ótimo O trabalho. Rafael tá fazendo um ótimo trabalho, mas o Fábio... São histórias o similares. Fábio é um fenômeno no gol do Cruzeiro. Histórias similares. Um fenômeno Eles no gol do podem ter Cruzeiro. histórias similares, mas tem Inquestionável. Similares em Titular, importância, tá, gente? Titular inquestionável. Eles E só podem- saiu porque teve uma lesão muito grave. Só um ponto. Eles podem ter histórias similares, mas são talentos diferentes. mas Eu acho o diferente. Fábio muito mais goleiro Ninguém do que tá o Everson. comparando. Ninguém tá comparando Até isso, hoje. não, Não, tô mas isso comparando tem que ser isso, não. comparado. Quando a gente fala não que tem. Não tem. Claro que tem. Quem é Não, mais gente. goleiro entre o Matheus Mendes e o Everson? O Everson. Hoje eu prefiro o Matheus Mendes. Eu também. É a Pelo preferência talento. sua. É, A história mas não a diz minha isso. preferência- Você tá, mas a minha você tá preferência é o que jogando eles a estão história jogando. de... Colocando Você tá história. colocando um peso Você um tá goleiro colocando- que Não, foi peraí, campeão peraí. Eu em acho, 21. eu acho o Matheus Mendes 2024. mais goleiro do que o Everson. Você Estamos pode falando de achar, mas... 2024. Cara, baseado em quê? Qual que é Com a mão, irmão. Goleiro, Esse- mão. Peraí, o Protege recorte mais de- a Me dá uma meta. bola, deixa eu Peraí, chutar. protege mais a Peraí, meta. me dá uma bola. Você não, você quer analisar o que o cara faz com o pé. É incrível. O que o cara faz com o pé. O recorte de 10 jogos te faz colocar o Matheus Mendes como melhor que o Everson. Não. Eu já achava Nós com estamos recorte, falando de com momento. recorte ou sem recorte. Deixa eu te ajudar, Eu você tá- achava você não o tá sabendo Rafael se melhor explicar. do que o Everson. O Rafael era reserva do Mas Everson. nós estamos falando de momento, HG. Nós não estamos falando da história. Eu vou pegar vocês na curva, Eu não então, consigo daqui a colocar, pouco. eu não consigo colocar um jogador como Pega, titular nós tá pela querendo dar história. Racing Cobre, eu vou Tem que pegar- ser pelo momento. Então... Pela história, o Everson é muito maior do que o Matheus Mendes. Você também trata pelo de momento, momento. não. Trata assim. Não. Porque o Kaique, em um momento, Dentro- você falou eu vou que era pegar- melhor que o do Mar. vou pegar vocês Não vem na não, curva Valu. agora. Não Então, vem não, dentro Valu. da lógica Não vem de não. dentro Vem, da Dona lógica Maria de Helena, vocês, prende esse menino aí. dentro da Não lógica vem de não. vocês, o Cássio deveria Não estar vem não. sentado no banco Não vem do não. Anderson. Não. Dentro da Da lógica minha do lógica, Thiago. não. Que Da minha lógica, não. Da minha, não. Da lógica do Da Thiago. minha, não. Dessa Não aí agora coloque você palavra pulou na do minha barco. boca. Então, Não, senhor. então Por que beleza. que o Cássio devia estar sentado no banco? senhor. Falou. Você acabou de falar Mas que em que é momento eu disse que o momento. momento do Cássio era ruim? O Cássio Ele foi veio perseguido, reserva ele do foi Corinthians. reserva do Não, mas E ficou peraí, sem jogar um mês. peraí, E quando peraí. ficou apto, Ele lá, foi foi pressão de jogou perseguido como titular. no Corinthians. Perseguido. Esse é Ele o foi pressão de torcida. perseguido no Corinthians. Pressão de torcida. Ele foi é muito banco, mais ninguém tá goleiro do falando Carlos do Miguel. externo, eu tô falando E ele do dentro de pegava campo. mais do que o Carlos Eu tô Miguel. falando do dentro de Mudou campo. alguma coisa do Carlos Miguel pro Cássio? Não mudou nada. Você tá O que aconteceu com o Cássio no Corinthians foi perseguição. Thiago, Não há ele margem de falhou, Thiago. comparação. Ele falhou no Corinthians. Não há margem de Falhou, comparação você pode entre pegar o qualquer seu goleiro e o Ninguém Cássio. tá Eu não me comparando.
lembro do Cássio falhar. Eu não me Então, lembro do Cássio falhar. Eu vou pegar de No novo. jogo contra o Argentino Júnior, tentaram enfiar no rabo dele um negócio que não era dele. Tentaram enfiar a goela abaixo e não era goela dele. abaixo, é melhor. E não era, falei sem querer, Sai sem querer mesmo. Também falei um palavrão agora há pouco. Tentaram minha esposa enfiar mandou no mensagem goela me xingando. abaixo e não era responsabilidade dele. Não era. Não era. E tentaram colocar o Cássio como responsável. Thiago. Ele fala isso no microfone Vocês depois do caíram em jogo contra o contradição Argentino no Júnior. próprio Thiago. argumento. Não, Ele você fala que isso. cai. Não, Então, você ele foi que perseguido. caíram. Você Ele que foi cai. perseguido. Porque você defendeu o Kaique pelo momento. E agora você está falando que não analisa o É momento. posição diferente. Não, que posição Goleiro diferente é diferente, o quê, ponto. rapaz? Vocês Então é o têm que seguinte, apenas aceitar. Então é o seguinte, ô Cássio, Tá querendo impor? Everson, Não, Matheus Mendes, é a verdade do Anderson, futebol, só isso. Quando forem Lembrei aqui. separar e dividir aí o bicho, vocês são diferentes, vocês vão ter que ganhar menos ou mais. Porque vocês são diferentes. Segundo o valor tem que ser tratado Segundo o diferente. valor, não coloca pensamento que eu peraí, vou construir, não. É só pra não deixar passar, tá? Absurdo esse argumento. É um grande goleiro hoje no Cruzeiro, mas a gente falou que ele vinha falhando no Corinthians, ele teve falha sim. Eu vou lembrar. Falhando? Eu vou falar de uma falha do Cássio aqui que é recente, é do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude. Ele pega e entrega a falou uma bola, falha. entrega a bola no pé do falha. atacante do Juventude, o Juventude faz o gol. Uma Enfim. É um absurdo isso, Elton. O assunto não É tinha um nada aqui absurdo pro isso. lado O cara do Cássio. vinha falhando. O Não fui eu que coloquei o Cássio no assunto. Olha, vem cá. Era pra dar uma explicação. E o Valor foi muito bem na explicação. Não, você dele. puxa saco Não, dele. Foi bem bem. porque você Você quer. puxa saco dele. Foi bem porque Você você quer. puxa O saco Valor, dele. falei, O Valor não foi é o que muito fala, bem. é quem fala. O Valor E aí foi muito você bem. foi e puxou Muito o saco bem. do cara. Não tô puxando o impressionante. saco, não. Tá O Valor sim. foi muito bem. Muito bem. E você é Quando é moleque. que ele vai mal? Dificilmente. É. E você é moleque. Agora eu só não sabia dessa nova característica sua. Moleque. Não. Advogado. Você está se lançando Advogado. agora? Doutor Valu. Não. Ele tá defendendo, cara. O Valu não tem ninguém pra defender dele. Não, mas você o- virou mas- advogado mas- dele. Mas, velho. mas o argumento que o Thiago colocou não precisa Não, também, não. não, Ele não, se senhor. contradiz no próprio Não, senhor. argumento. Como eu me contradiz? Absurdo. O Elton claramente persegue a mim e o Thiago. Está claro aqui no programa. A Nossa gente só do Senhora. lado que a gente levanta a bandeira, Dona né, irmão? Cleusa, onde a senhora estiver, protege esse menino.